A gente recebe Bruna Damasceno, que é psicóloga e especialista em maternidade real, e a Taeme Mariotto, que é cantora, mãe de 2 meninas e 3 bebês arco-íris. Taeme viralizou nas redes sociais e virou trend no TikTok com a música Pedacinho Meu, que foi muito usado para achar revelação. Mas, além disso, ela já é conhecida há muito tempo, não só em Londrina, mas em todo o Brasil. Tudo bem? Obrigada por ter vindo, é um prazer recebê-la. Que saudade de você. Pois é. Gente, eu conheço a Taeme desde que ela era pequenininha, desde criança que ela cantava com a irmã dela. E eu, desde a época que você era locutora, que eu ficava escutando aquela voz, falava assim, nossa, ela deve ser muito linda. E a gente só escutava a voz, né? Então a gente ficava só imaginando, porque não tinha internet, essas coisas, pra gente saber como é que era o rosto, né? E eu sempre amava escutar. Quando era você que tava ali fazendo a locução, eu ficava, ai, que delícia escutar a voz dela. Que honra, né? Fico feliz. Maravilhosa. A dona da voz mais linda do Brasil falando isso de mim, eu tô feliz. Você já sonhava em ser mãe nessa época? Sempre sonhei em ser mãe. Sério? Sempre, desde criança. Eu costumo dizer, assim, que desde a minha infância mesmo, as minhas 2 paixões, que era música, né, que era cantar, e ser mãe, né, esse sonho que eu tinha de ser mãe, de ter uma família e tudo. Na infância eu já tinha muito isso em mente, porque quando eu brincava de boneca, era com o maior carinho do mundo, já pensando que assim, ai, com 20 anos, com 20 anos eu vou casar, com 22 eu vou ser mãe e vou ter 3 filhos. Na minha cabeça era assim, porque era exatamente como é o casamento do meu pai e da minha mãe, né? Eles casaram com 20, os dois, e 22. E eu já tinha isso em mente desde criança, que eu queria isso pra minha vida, entendeu? Que eu queria ter uma família. Só que ao mesmo tempo eu tinha em mente que eu queria cantar. Eu queria cantar para uma multidão, eu queria ter fãs que curtissem meu trabalho, eu queria escutar as pessoas cantando minhas músicas nos shows e parece que aquilo que a gente mais coloca a nossa energia é o que acaba acontecendo, né? Você chegou a ficar com aquele relógio biológico gritando, tipo, nossa, eu preciso ser mãe, já tá na hora, eu só vejo grávida na minha frente. Chegou a acontecer isso com você? Não. Eu tava muito bem, assim, preparada psicologicamente, assim, pra... eu preciso ter um momento certo da minha carreira, que é uma carreira muito corrida, é um desafio muito grande conciliar as 2 coisas. Então eu sabia, eu já estava vendo pelas minhas 2 irmãs que tinham tido, a gente é muito próxima, né? Então eu sabia que não era algo muito simples, assim, que era algo tipo, ai, vai ser super tranquilo, não. Eu sabia que não era. E que o buraco era mais embaixo. Então, eu estava bem tranquila, assim, de que eu precisava realmente tomar essa decisão na hora certa, na hora que eu pudesse dar uma desacelerada. E assim foi passando o tempo e aí chegou uma hora que eu falei, olha, eu tava com 31 quando eu comecei a fazer os exames. E aí eu descobri que eu tinha trombofilia, e aí descobri também que eu tinha tido toxoplasmose e era recente, eu nem sabia, foi totalmente assintomático, mas não pode, né? Nem sonhar em ter bebê quando tá. E ainda não tinha negativado, então tinha que esperar e assim foi um tempo. E aí, nessa hora, eu fiquei um pouco preocupada. Eu falei, nunca vai negativar isso? Porque eu passava os meses e não negativava. E você já queria? E aí eu já queria. Não tá sendo no tempo que eu queria, né? E assim foi, mas eu não tive essa questão da pressa, não. Eu sempre fui bem tranquila quanto a isso. E aconteceu todas as vezes muito rápido comigo, das gravidezes que eu tive, todas foram muito rápidas. Bruna, você é psicóloga, você é mãe também? Mãe também, tenho uma filha de 5 anos, Beatriz. Ai, que delícia. Você como psicóloga e sendo mãe, facilita no cuidado com as mães que vão te procurar? Eu acho que tem a ver com a reciprocidade, com a empatia, com a sororidade. Então eu digo que sim, porque muitas mães chegam e falam, a minha realidade é essa. Poxa, mas eu senti isso, eu sei qual que é o cheiro disso. Então eu acredito que facilita sim. Não que quem não tem filhos não possa exercer um trabalho como esse, mas eu acredito que facilita muito. E ouvindo a sua história, ouvindo a tua fala, eu já fui pensando, maternidade real, né? Maternidade. Quero pensar, quero programar uma maternidade, uma gestação com 20 anos. E aí, a hora que vê, não é assim que funciona, na prática. Então, a gente idealiza muito algo que, na prática, não necessariamente acontece. E aí, como lidar com isso? Acho que esse é um grande passo, é um grande ponto importante para a gente falar sobre. Eu vi que você está usando o broche do Maio Furtacor. Ontem a gente falou sobre isso no programa, que é, além de ser um mês das mães, mas é um mês de falar da saúde mental das mamães. E aquela coisa, os desafios, né? Porque é aquilo que a gente fala, vamos romantizar a gestação, a maternidade? A gente vê isso, às vezes na televisão, às vezes nas redes sociais, mas o que a gente está propondo aqui é a maternidade real, ela nua e crua.
difícil, com seus obstáculos, dificuldades de educação, de gestar, de conseguir engravidar, de ter perdas também. Sim. Eu sou uma mãe arco-íris, eu tive uma menininha que tá lá no céu. E eu sei, a gente tá mostrando foto ali, que você tem 2 meninas, é isso? Eu tenho 2 meninas, a Tá. Ive e a Liz, né? A Ive tem 1 aninho e a Liz acabou de fazer 4 que agora. delícia. Mas eu passei por 4 perdas gestacionais. Você passou por 4? 4, 3 eu lembro perfeitamente. Uma delas foi assim, eu descobri depois. É muito louco a minha história, porque assim, quando eu decidi engravidar, teve essa questão da toxoplasmose, esperei, quando liberou, eu tentei engravidar e foi muito rápido, realmente. Engravidei pabuf. Fertilidade não era questão aqui. Mas aí eu nem imaginava que pudesse ter essa questão eu sabia que isso era algo comum. Mas a gente nunca imagina que pode acontecer com a gente, né? A gente fala assim, tá, é comum ter a perda gestacional, mas comigo não vai acontecer, porque com ninguém próximo a mim Tá tudo bem, aconteceu. né? Com as minhas irmãs não aconteceu, com a minha mãe não aconteceu, por que vai acontecer comigo, né? Você nunca espera, nunca. E aí vem o primeiro e pá, perdi. E aí, Quantas semanas você tá? 10 semanas eu tava. E aí, com 10 semanas, você já conseguiu bolar toda a vida da criança, né? Até a profissão que ela vai ser, você já conseguiu imaginar. Você já tinha anunciado nas redes sociais a sua gestação? Eu não tinha anunciado. O que aconteceu foi que acabou vazando uma informação, né? Esse é o lado ruim de ser pessoa pública. Vazou a informação e aí anunciaram, né? Um grande comunicador anunciou a minha gestação por mim. E aí eu falei, meu Deus, até falei com ele, eu falei assim, olha, então espera apaga, espera eu postar amanhã, né? Fui correndo, fiz foto de manhã, tal, com meu marido, pra eu postar. Ele apagou, mas todo mundo já tava falando, tava saindo de quanto lugar, né? No outro dia eu fui fazer foto, tal. À tarde eu tinha ultrassom. Fui fazer ultrassom, né? Anunciei com as fotos, tá? Porque tirei a foto e já anunciei, que realmente estava grávida, confirmei com todo mundo. Fui fazer ultrassom à tarde. Cadê batimento cardíaco? Ai, gente. Foi desse jeito Foi que você desse descobriu. jeito. Tipo, anunciaram por mim um dia antes. No outro dia eu fui fazer ultrassom, descobri que se o cara tivesse esperado um dia para anunciar, eu teria falado, não tô grávida, tá? É mentira essa história, a entendeu? dor seria até menor também, né? Apesar que, óbvio, a dor da perda é horrível, mas a cobrança, porque existe a cobrança da sociedade, a sua cobrança, a cobrança com as pessoas que gostam de você. E a nossa cobrança, né, gente? Porque a gente se cobra o tempo inteiro. Que difícil, como é difícil perder. Não, foi um desafio muito grande, porque, por exemplo, eu tava indo pra maternidade tirar o bebê no outro dia, né? Porque eu ia fazer o AMIL, né? Pra tirar, pra descobrir até motivo e tudo mais. E a Sandy, por exemplo, que é uma pessoa muito importante pra mim, Sandy Júnior, mandou uma mensagem, parabéns, você tá grávida, eu ia lá tirar o neném. Porque ela não tinha tido tempo de ainda ver a informação que eu tinha perdido, entendeu? Ou seja... Então, assim, nossa, tão triste, assim, você passar por isso. Só que, ao mesmo tempo, depois eu entendi o propósito disso, do porquê aconteceu. Porque depois disso eu descobri realmente que a trombofilia foi algo que pode ter sido a causa. Eu descobri que a minha bebê tinha uma questão de uma alteração genética, só que ao mesmo tempo essa alteração genética é uma alteração que nasce, que pode ter até uma vida normal. Não e é questão compatível com a vida. É compatível com a vida, essa alteração que ela tinha. Era uma menina também. Só que eu vi que o meu exame de trombofilia, que eu estava sendo acompanhada por um médico de perto, até então estava tudo certo. Quando eu perdi, eu tinha feito no dia exame de sangue, aí saiu o exame, eu tava com a proteína S lá embaixo, que é um dos fatores de trombofilia. E eu tava com ela muito baixa, então eu tinha que estar tomando Clexane. E até então ele me recomendou na época, que não é o meu obstetra, era um outro, ele falou assim, não precisa tomar porque tá tudo sob controle, não tem necessidade. Vamos acompanhando de perto, quando se der alguma alteração nos seus exames, a gente entra com o anticoagulante. Eu falei, ok. E aí nesse dia eu descobri que a proteína S estava lá embaixo. Então pode ter sido sim... por trombofilia, entendeu? A perda. Até hoje eu não sei exatamente se foi pela má formação, por essa alteração genética, né, que tinha, ou se foi por trombofilia. Esse foi o primeiro. E aí, em seguida, tipo, coisa de um mês depois, eu engravidei, fiz o teste, deu negativo, ok, só que eu não esperei isso acontecer. Eu olhei e falei assim, não tô grávida não. Coloquei dentro da minha bolsa, segui minha vida. Minha menstruação veio atrasada depois de uns 3 dias. Segui minha vida normal. Tá, falei, não engravidei, ok. Em seguida, assim, um mês depois eu tava grávida de novo. Tô falando pra você que pra mim, engravidar não é o problema. Eu engravidei pabuf de novo. Não é o problema. Engravidei que daí foi da Liz, da minha primeira filha mesmo.
Eis que tá no meio, sei lá, uns 2 meses depois que eu já tava grávida da Liz, tudo, eu fui trocar de bolsa, fui colocar aquela bolsa que eu tinha feito aquele teste. Daí que você... Que eu fui ver que tinha 2 tracinhos. Eu tinha, assim, eu não esperei o tempo. Eu tava tão ansiosa que eu não esperei o tempo pra ver. Você só foi saber 2 meses depois? Sim. Eu só liguei pro meu médico, pro meu obstetra, que é hoje, o doutor Ah, Taeme. Liguei e falei, doutor, só pra te avisar, eu perdi outro, tá? O segundo eu engravidei. Ele falou, o quê? Eu falei, mas não interessa, tá tudo bem, eu já tô grávida da minha atual mesmo. De novo, ele falou, pelo amor de Deus. Você acredita? E aí só ali, então, foram 2 e depois foram mais 2. Nossa, Bruna, a perda gestacional, acho que para uma mãe é muito difícil, né? Às vezes fala assim, mas nem nasceu, mas tá muito pequenininho. Já é uma criança, já é aquilo que a Taeme falou. A gente já faz planos. Claro. E eu acho que a forma como a sociedade nos cobra, nos coloca nesse lugar de, você é nova, você vai ter um filho, um outro filho logo, você vai ter condição de ter, vai esperar rápido. É algo que nos coloca num lugar de sofrer em silêncio. E a partir disso, eu entendo que esse sofrimento velado pode prejudicar uma próxima gestação. Ponto de atenção. Ter um luto mal cuidado, mal validado, mal organizado emocionalmente, pode sim fazer com que a gente, nós mulheres, tenhamos problemas de engravidar novamente ou ainda de perder novamente. É muito sério. Precisa da atenção e do cuidado, assim... especial para isso, né? Obrigada. Exatamente. É isso aí. Ô, gente, agora eu quero saber o seguinte. Quando você engravidou, como que você revelou o sexo do seu bebê? Eu levei, na época, né, o pai do bem e a minha mãe, a gente ficou sabendo lá na hora, não fizemos nada de chá revelação e tudo mais. Mas tem uma música que você lançou, né? Que fez o maior sucesso. Vamos colocar um trechinho aí? Vamos, Pedacinho Meu. Pedacinho Meu. Coloca aí pra gente conhecer. Música de Taeme Marioto. Antes de saber, mamãe já te amava. Agora sentindo seu coração batendo aqui dentro de mim. Passou um filme na cabeça e entre tantas cenas lembrei de quando eu era criança, brincando de boneca e sem querer querendo, já me preparando pro dia que fosse você nos meus braços. Pro dia que fosse você nos meus braços. Um presente formado pelas mãos de Deus, um fruto do amor entre seu pai e eu. Tô de braços abertos pra te esperar. Tá tudo preparado pra você chegar. Um presente formado pelas mãos de Deus, um fruto do amor entre seu pai e eu. A joia rara que papai do céu me deu. Um anjo iluminado te protege ao lado de Deus. Aí, pedacinho meu, Taeme, que gostoso, né? Lindo, E isso pra né? você virou como se fosse um álbum, né? Uma lembrança eternamente. E o legal é que muita gente usou essa música pra poder participar de Chá Revelação, né? Viralizou, né? É porque essa música, foi nessa música que eu falei que eu tava grávida de uma menina, né? Que no final... Que daí no final aparece eu mostrando um vestido, né? Foi a revelação. Ai, gente. Então, acho que por isso que acabou que todo mundo... Tanto que eu tô de azul e rosa. Então, virou meio que uma música de chá revelação mesmo. Cada chá revelação super criativo que eu já assisti, que eu falo, nossa, que legal, né? Não é? E que lindo isso, eu fico muito feliz. Sobre o que eu estava falando de propósito, de ter acontecido isso comigo, né, dessa perda, foi que eu percebi que muitas mães não tinham acesso às informações que eu tinha, aos médicos que eu tive para descobrir os motivos, né? os exames, as possíveis causas. E aí eu alertei muitas mães. Eu fiquei amiga de centenas de mães, mas assim, foram milhares e milhares que eu converso até hoje, que vêm desabafar, você passou por isso e tal. Até a esposa do Lucas Neto
A Jéssica, ela citou numa live, ela nem me conhecia, ela falou assim, quem me ajudou muito foi a Taeme. Eu, nossa, como assim? Tipo, eu nem tinha conversado com ela, mas olha que bacana, assim, por um Porque lado você compartilhou enxergar. aquele seu momento de vulnerabilidade, Sim. um problema que você estava passando, as mulheres se identificaram. Sim. E daí falou, nossa, E você que me ajudou. Calma, você consegue. Pesquisa isso, pesquisa aquilo, vamos lá. Mas você- isso é a Força. rede de apoio. É. E lidar com esse tratamento que você teve, provavelmente fez, as injeções sim, e todo o fiz. cuidado Nas duas diário gestações. ao longo de toda a gestação, a mulher precisa ter muito cuidado mesmo, assim, e tá com a cabeça muito em dia, a Muita, emoção tem muito em muito dia. medo. Porque veja, É. uma injeção diária na barriga, Sim. ao longo de toda a gestação. Sim. Só passar por isso, só o fato de passar por isso, precisa realmente de muita rede de Quando apoio. eu soube da trombofilia, eu fiquei 2 dias chorando sem parar com medo dessa questão do que eu teria que tomar injeção todo dia. Eu fiquei em pânico. Depois que eu tava grávida, eu falei, nossa, isso é o de menos, vamos lá. E eu passei essa segurança pras mães também, entendeu? Isso é de que menos, tem que né? tomar Uma picadinha. injeçãozinha, Imagina, ok, tá tudo perto bem. do amor que a gente tá gerando ali. Enfim, então eu E de sei ter que um isso apoio ajudou. mesmo, É né? apoio. Do marido, da rede de Sim. apoio, avós, enfim, pessoas mais Mas próximas. a internet hoje está funcionando assim, né? Ela está dando voz para as mães transformarem numa rede realmente de apoio. Vou falar do meu problema, da perda que eu tive. Ah, eu sou mãe arco-íris, eu passei por isso. Ah, eu tive trombofilia. Pronto. Então as pessoas se identificam, você compartilha e você se sente também cumprindo uma missão, né? Super, porque o principal, muitas mães viraram mães por conta dessa questão. Que falou, Taeme, eu tinha perdido 5 bebês. Eu achava que Deus não queria que eu tivesse bebês Olha e isso. tal. E depois que você falou, eu fiz um tratamento com um anticoagulante e eu consegui ser mãe. Eu descobri tal alteração e eu consegui ser mãe. Foi pesquisar Tanto de mais a bebê fundo, né? que nasceu por minha causa, porque eu dei uma palavra pra mãe. Porque são mães do Olha que interior, que não têm acolhimento. acesso a isso, entendeu? A esse tipo de informação. Que não tinham a menor ideia, que achava que era normal aquele tanto de perda. E não é normal, né? Você pode sim evitar a perda. E aí é uma coisa que eu falo, nossa, que maravilha eu poder ter sido usada. Doeu muito, mas eu sei que eu fui usada pro bem, entendeu? A sua dor serviu A para minha dor ajudar serviu. e amansar a dor de tantas outras pessoas, Exatamente. acalentar, né? E fazer com que esses bebês viessem ao mundo, de certa forma, essas mães realizassem o sonho. Indiretamente, sabe? Por ter aí auxiliado, dado uma palavra amiga, enfim, informação. E outras palavras, acolher a dor dessa mulher, Também. né? Porque passar por tantos abortos e por situações assim, sozinha é muito difícil. Muito né? difícil. Quando a gente falou da questão dos bebês arco-íris, de ser mãe arco-íris, eu não sabia que eram 4 bebês que você havia 4, perdido. menina. É que eu falo mais de 3, mas teve esse do meio aí que eu descobri depois, entendeu? Olha isso. Esse entre... O que ficou dentro da bolsa. Exatamente o que ficou dentro da bolsa. Impressionante. Só tem o teste de gravidez que eu tirei Bruna, foto. essa questão dessa perda gestacional e tudo mais, a gente pode se considerar mãe dessas crianças? Deve. Óbvio. Deve. É importante demais, ainda que esse bebê ou a criança não esteja aqui, em pele e osso, em carne e osso, é muito importante levar em conta. Psicologicamente, isso faz diferença? Preenche lacunas? Sem dúvida, sem dúvida. Porque foi uma gestação, foi uma energia demandada, uma energia voltada para algo que aconteceu, sim, não da forma como gostaria, com o desfecho que deveria ter tido, mas aconteceu, não dá para negar. Negar essa existência, negar essa realidade pode colocar a mulher num lugar de ter dificuldade de engravidar novamente. Ou ainda de criar vínculos com o próximo filho. Essa é uma dificuldade muito real. Mulheres que ficam presas na gestação perdida e que quando engravidam novamente não conseguem vincular com o filho. Ou ainda com o marido. É muito sério. Precisa ser validado, precisa ser contado no dedo da mão. Nossa, eu tenho um albinho no meu... Coisa que eu guardo todos os testes de gravidez, das que eu perdi. Até, tipo, quando uma das vezes eu sangrei, tem tudo lá. Então você Porque tem... é a única coisa você é que mãe eu de tenho 6. deles, né? Você é mãe de Exatamente. 6. Você tem noção? 6. Eu de 2. Ai, gente, olha que coisa linda. Às vezes a gente não para pra pensar nisso, né? E a depender da idade gestacional que acontece a perda, dá pra fazer um ritual, dá pra fazer uma celebração, Eu fiz. uma caixinha de memórias. Olha, Eu fiz. Que isso pode se achar uma forma de assentar essa dor dentro de você,
sabe? Gente, Bruna, obrigada. Foi um prazer recebê-la. As portas estão abertas. Por favor, venha mais Eu vezes. volto, com Obrigada certeza. mesmo. Ainda mais nesse mês de maio que a gente está falando, maio Tô furta-cor, aqui. super As importante. meninas- Uma bandeira maravilhosa que a gente tem que levantar mesmo, né? A saúde mental das nossas mães. A gente tem que olhar com carinho para isso. E Taeme, as portas estão abertas, tá? Ai, Por favor, obrigada. venha sempre. Obrigada, Érica, que veio aqui. Obrigada por trazê-la. Obrigada mesmo, tá? Volte mais vezes, viu, Vou meninas? estar com o Thiago aqui também, né? Por favor, venham cantar. Por Pô, favor, tá demais. bom?